Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos, que está de volta das férias. Olha só, pessoal, o julgamento da ação penal sobre o plano de golpe será retomado na próxima semana com o parecer de Alexandre de Moraes e os votos dos outros 4 ministros que formam a primeira turma. No segundo dia, ontem, os advogados dos 4 últimos réus do processo, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, fizeram a sustentação oral das defesas. No ponto alto do dia, o defensor Andreu Fernandes, que representa o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, enfatizou no STF que seu cliente buscava demover Jair Bolsonaro. Questionado pela ministra, disse que era demover de medidas extremas. Eu separei esse trechinho para a gente acompanhar. Porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, disse que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência, demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigada. Ô, Eduardo, um diálogo curto, mas que dá uma invertida no advogado ali e acaba fazendo com que ele jogue um crime nos colos do presidente ou do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, o meu entendimento pode estar errado, mas no meu entendimento está sepultada de vez essa tese que não houve golpe. Foi tentativa, mas o advogado de defesa do então ministro, o advogado de defesa do tribunal, do então ministro da Defesa do país, dizendo que ele tentava demover o presidente de medida de exceção. Ô, gente, sabe o que eu estou pensando hoje? O que está me impressionando é o seguinte, é que todo mundo esticando a corda. Todo mundo esticando a corda. Eu vou pensando hoje, cadê a OAB, né? Ordem dos Advogados do Brasil? Cadê a Associação dos Magistrados? O Conselho Nacional do Ministério Público, Federação Nacional dos Jornalistas, a chamada sociedade civil, para chamar Davi Alcolumbre, que pode não ser o presidente do Congresso dos Sonhos, mas não é tão fraco quanto esse da Câmara, esse Mota. Ô, presidente, vamos reunir aqui o Supremo, o Lula, o Bolsonaro. Vamos botar a bola no chão, gente. Por exemplo, Júnior, não dá para negar que houve um golpe. Mas não parece palatável que uma dona que passou um batom numa estátua lá pega 17 anos de cadeia. Não dá para poder dizer que o Bolsonaro não deve ser condenado. Mas também não dá para botar 30 anos de cadeia no Bolsonaro sabendo o que aconteceu com o Lula. Então, sabe, buscar o meio termo. Fala assim, olha, aqueles idiotas de 8 de janeiro que fizeram aquela quebradeira inaceitável, vão ter uma pena máxima de 2 anos. Bolsonaro e a turma que comandou o golpe, que organizou, que planejou o golpe, eles vão pegar 5 anos de cadeia aí, 20, para mostrar para o país que não pode ter golpe de novo. E o Bolsonaro, como é um homem já com a saúde debilitada por conta daquela facada, vai cumprir uma prisão domiciliar, como ele já está. Mandar o homem para a cadeia para poder acirrar mais os ânimos. E nesse concerto geral, Júnior, deixar claro que não se pode atentar contra as urnas eletrônicas, que não se pode atentar contra o processo de sucessão dentro das eleições que são normais, porque senão isso vira uma bagunça. Mas buscar um caminho. Ô, Júnior, olha a última de um forte candidato à presidência, um cidadão que podia até levar meu voto, sabia? Podia levar meu voto. Eu já tinha falado assim, com pessoas que seria um cidadão que eu ia votar, porque tem o perfil de centro que eu tenho. O Tarcísio está em Brasília tem 3 dias, Júnior. E ele fez 2 declarações essa semana que me arrebentaram, quebraram meu encanto. A primeira ele falou assim, que o Caiado também está falando, e o Zema também está falando, né? Eu, presidente, eu vou anistiar o Bolsonaro. Mas ele tem que conferir a Constituição, isso é causa pétrea, só se fizer outra Constituição. Agora, ele podia falar o seguinte, eu vou chamar o Congresso, o Supremo, e nós vamos fazer uma grande discussão sobre esse assunto.
Bacana. Podia ter resultado em anistia. E a outra afirmação que o Tarcísio fez. Ô, Júnior, eu estou me alongando, eu vou parar agora, mas eu preciso falar isso com o ouvinte da Itatiaia. Ô, gente, eu não sou diferente do senhor que está me escutando, não, tá? Eu também não estou feliz com o Supremo e eu falo isso aqui há 15 anos. Eu discordo do jeito que indicam. Eu discordo do jeito que formam as turmas, do jeito que eles trabalham. Eu discordo desse tanto de ficar dando entrevista todo dia, que o ministro aparecendo mais do que popstar. Eles tinham que falar nos autos. Eu tenho 1000 questionamentos ao Supremo. Nesse processo do Bolsonaro, Júnior, aquilo que o Marcelo falou aqui ontem, que eu já falei 200 vezes, tem muita coisa errada de comportamento, de andamento da coisa, mas na forma, não no conteúdo, porque teve uma tentativa de golpe. Aí veio o Tarcísio e diz o seguinte: eu não acredito na justiça brasileira. Aí eu te pergunto, Júnior, como é que eu voto num homem para presidente, um homem que não acredita na justiça? Quer dizer, o trem está esgarçando de uma forma que eu não sei onde é que vai parar. Não sei onde vai parar. Já falei demais e vou parar aqui, mas eu queria falar até 13h. Mas acho que no caso do Tarcísio é muito mais uma campanha interna ali para ocupar esse espaço do que tudo, né? Mas acontece que ele está ficando bonito com a turma mais à direita e está perdendo o eleitorado do centro, que tinha um carinho danado por ele. William Travassos, durante as férias, fez uma pipoquinha, pegou um refrigerante, delícia, sentou e viu o julgamento ou não? Bom dia. Não perdi tempo com isso. Eu precisava aliviar minha mente. Fui andar de moto, fui passear um pouco, até porque estava trabalhando na TV. Mas, enfim, aproveitei para conhecer o estado de Minas Gerais um pouco mais. Muito bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. O Edu agora pede para a turma colocar a bola no chão, ou seja, fazer um grande acordo, Edu. Né? Porque eu lembro que você foi a pessoa que defendeu aqui a punição para os organizadores, né? E uma punição severa. Hoje você fala em 5 anos. O que a gente está falando agora... Para mim, 5 anos da cadeia é pena severa. Você acha? Eu não quero ficar um dia. Para um cara que deu um golpe de Estado. O que me assusta nesse julgamento é assim. A defesa do Bolsonaro traz um ponto importante nesse caso, que fala o seguinte: olha, em função da quantidade de material a ser analisado, nós tivemos 15 dias, são não sei quantos terabytes. Então a gente não conhece, eu não conheço o conteúdo inteiro. A partir do momento que uma defesa diz que não conhece o conteúdo inteiro dessas provas, a gente fica com dúvidas. E num julgamento você não pode ter dúvidas. Esse é o grande problema. E você vê o tempo inteiro essa movimentação da justiça, ou acelerando o processo. Muitos podem dizer, não está acelerando nada. O que eu percebo é que todos estão tentando mostrar que esse processo, ele é um processo cheio de erros. E isso não é aceitável. Se houve, eu não estou dizendo que não aconteceu o golpe ou a tentativa. Eu estou dizendo que o processo legal, ele está com vários vícios. E não vejo, como o Edu chama a responsabilidade, os outros mecanismos do Estado se mobilizando em relação a isso. Em relação ao Tarcísio dizer, olha, eu vou dar anistia para o Bolsonaro. Ele tem o direito, não é o presidente. O presidente não tem essa prerrogativa? Calma. Não tem, não. Calma. Aí o que está acontecendo em Brasília? A turma trabalhando em cima do texto, né, do projeto de lei da anistia. E aí você tem constitucionalista, especialista em direito, preparando justamente esse texto para poder lá na frente virar o jogo. O que mais me assusta é a dúvida nesse processo. E quando o Tarcísio fala isso, talvez ele esteja se referindo à dúvida, porque como é que eu consigo analisar um conteúdo tão extenso de provas em 15 dias? Aí eu digo para você, não consegui. O que eu deveria fazer como Estado? Peraí, gente. Nós tivemos o tempo necessário para analisar tudo isso? Ou a gente está pegando a delação do Mauro Cid, que caiu várias vezes em contradição, isso está no papel, e é isso que está valendo? E a gente vai julgar desta forma? E aí, Marcelo da Fonseca, bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Converso, bom dia a todos os ouvintes. O Edu, a fala do Edu, eu lembrei até daquele ex-senador Romero Jucá, um grande acordo, um acordão nacional com o Supremo, com tudo. Não sou contra, talvez, buscar esse diálogo não, viu, Edu? Mas me lembrou um pouco essa fala e eu acho que é impossível de acontecer. Porque é tanto interesse político, né? A gente tem um Supremo Tribunal Federal tão politizado que o acordo que talvez os políticos vão tentar fechar com o ministro André Mendonça e com o Cássio Nunes Marques é um acordo totalmente diferente do que pode ser fechado com o Flávio Dino e com o Cristiano Zanin, né, que estão muito ligados ao Lula. Então é difícil chegar a esse acordo
eu imagino. Agora, esse trecho, né, dessa fala desse advogado que a Carmen Lúcia fez, né, de forma muito sagaz ali, essa intervenção, ele ilustra bastante como que as defesas, principalmente dos generais, né, já estão jogando o Bolsonaro para as cobras. Né, eles já estão tentando, eles já admitem que houve uma tentativa de golpe e aí tentam minimizar a participação de cada um dos clientes, né? Olha, o advogado general Heleno estava explicando que no final, na segunda parte do governo Bolsonaro, o general já não era tão ouvido assim. O general já ficava, já não participava tanto das decisões. O Paulo Sérgio, né, o então ministro da Defesa, também adotou essa estratégia. Não, o ministro não era tão ouvido, o Bolsonaro tomava as decisões da cabeça dele. Então, fica muito claro que a maioria das defesas já percebeu que não dá para contestar as provas. E aí estão tentando deixar a responsabilidade para o ex-presidente Bolsonaro. E eu percebo, né, na defesa do ex-presidente Bolsonaro, argumentos técnicos, e aí eu concordo com o William, né, nesse ponto, que são muito comuns de todo julgamento, né, de toda defesa. O presidente Lula, quando era ex-presidente e foi julgado pelo Moro, também usou essa tática, né, de criticar muito as delações que eram fechadas lá em Curitiba, com o Moro, com o Dallagnol. Então é muito normal esse processo. Agora, a verdade é que a gente já sabe o final desse julgamento. A gente já sabe como que o Dino vai votar, a gente já sabe como que o Moraes vai apresentar o voto dele, a gente já sabe que vai ter uma condenação, talvez o ministro Luiz Fux, né, uma incógnita. Mas é muito difícil que o resultado não seja nada mais do que uma condenação. Então, dá sim a impressão de que é um jogo de cartas marcadas. Eduardo, você foi citado 2 vezes, eu vou te dar mais 30 segundos. Ô Júlio, é que eu quero dizer, gente, por isso que a rádio é um perigo, né? Porque você não tem todo o tempo do mundo para fazer elucubrações, dar volta. Eu não tenho 1 hora como os defensores, eles ainda reclamam que é pouco. Mas veja bem, ô Júnior, todo mundo que escuta o Conversa da Nação e o público da Itatiaia Fiel sabe que tem uns 15 anos que eu falo aqui, esse jeito de indicar cargos importantes é errado. Eu me refiro, por exemplo, a indicar... na minha cabeça, não pode ser específico do governador do estado dizer assim, eu quero fulano para comandante da PM, porque às vezes é aquele cara que, não por culpa dele, mas ele passou o tempo todo no gabinete e os operacionais pedem. Sabe? É um desembargador. Não, o governador que vai escolher o desembargador. Gente, tinha que ter um outro processo. Ah, mas tem uma lista tríplice? Sim, mas tinha que ter um outro processo mais democrático na categoria dos juízes, assim como no Ministério Público e tal. Ou pelo menos ter mandato, né? Assim, menor, né? 5, 10 anos. Ou talvez, Edu, a gente partir do pressuposto que para ser ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser um juiz. No mínimo. Porque hoje, dos 11 que estão lá, apenas 2 são juízes. Não, e vou dizer, tiveram formação de juiz. E vou dizer mais uma coisa, gente, não pode ser do jeito que é. Eu vou dizer um negócio aqui agora, que todo mundo já sabe, mas eu vou repetir. Porque a gente fica falando o tempo todo assim, já se sabe o resultado do julgamento, já se sabe o resultado. Mas é claro que sabemos. Quais são os 5 ministros que estão julgando o Bolsonaro? Zanin. Foi advogado do Lula. Fux. Foi indicado pela Dilma em 2010 para o lugar do Eros Grau. 2011. Carlos. 2011. O outro, Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer. Que é sabidamente adversário, assim, não gosta do Bolsonaro. Carmen Lúcia. Indicada em 2005 ou 2006 pelo Lula. Estou tentando lembrar o outro. Flávio Dino. Amigo, correligionário, indicado pelo Lula. Até cotado para ser candidato à presidência da República. Foi ministro do governo Lula há 2 anos. Então, gente, se continuarmos... Você sabe qual que é a maior tristeza do Bolsonaro? É que não teve tempo para botar mais ministro lá nessa turma. E isso aconteceu com o FHC, com todo mundo. O negócio está errado. Aqui, para encerrar mesmo, Júnior, agora eu prometo. O próximo Senado da República tem a obrigação, tem a causa pétrea de rediscutir a formação dos tribunais superiores, na indicação, na composição e no funcionamento. Eu vou deixar 10 segundos aqui, eu preciso mudar de assunto. Porque assim, você pede a condenação da turma, você propõe um acordo e diz que o julgamento é político.
Então, assim, rasga a Constituição, acabou a democracia, Edu. É isso que vocês estão propondo? É isso mesmo? É o simplista da vida. Mas não é, olha o que vocês estão falando, por isso que o rádio gente. é complicado. Mas Vocês aqui- acabaram de dizer que vocês já sabem o resultado do julgamento, que ele é político. Mas aqui, vamos ter coerência então, WT? Qual é a Você coerência? tá voltando hoje com a cabeça tranquila. Eu tava quietinho no meu canto. Lá atrás, quando era o Lula que estava sendo julgado pela Lava Jato, né, falava que surgiram por ser coisas ladrão, por roubar, que surgiram né, isso, entendi. vários indícios, né? Que o promotor chegou a falar que não tinha provas, mas tinha convicção. Lá atrás, não tinha problema o julgamento ser político. Agora, que é o lado da direita, tem problema o julgamento ser político. Eu acho que a gente tem que criticar os dois lados. A gente tem que criticar os dois. Quando o forasteiro chegou há pouco tempo aqui. Quando o tribunal se politiza, a gente mim, tem que ladrão criticar. é ladrão. Só que não pode criticar só quando é a direita ou quando Deixa é a eu te falar, esquerda. nós não debatemos Lula aqui, a gente está debatendo o Bolsonaro. E o caso do Bolsonaro é o seguinte, a gente está falando de um julgamento cheio de vícios. Que vocês apontaram agora os relacionamentos desses juízes com o atual governo. Isso implica no quê? Na imparcialidade? A gente não tá debatendo aqui, mas já te acompanhava antes. Não venha com esse papo. Não, Gente, não. vou virar de História. assunto aqui.